você percebe que, puxando esse gancho, na verdade, as pessoas... Você vê que tudo hoje é copiado, mas com a necessidade de monetizar. Então, não faz o que se acredita, faz o que supostamente está dando certo. Então, você pega, por exemplo, a gente falando do nosso nicho, você pega a informação da musculação hoje, do fisiculturismo, que virou maromba, o que acontece? Está todo mundo reproduzindo a mesma informação, o mesmo conteúdo, a mesma notícia. E se uma notícia que está sendo reproduzida foi reproduzida por um influenciador e deu certo, e deu engajamento, se copia, se faz a mesma coisa com a intenção de monetizar em cima. Agora você falou uma coisa interessante, Valdemar, das gerações passadas, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Lá nos anos 60, teve um espaço que os fisiculturistas encontraram depois que eles foram praticamente expulsos ali da Muscle Beach, que houve um caso de estupro entre um bodybuilder e uma menor, eles encontraram um espaço que ficava em Santa Mônica, que era abaixo de uma choperia, um espaço bem velho, fechado, não tinha iluminação, não tinha ventilação, não tinha janela, não tinha nada. O David Draper chegou a dizer que se podia treinar apenas 2 horas nesse local, porque o calor era intenso. E nos dias quentes, no verão, a cerveja que escorria da choperia que ficava acima se misturava com o suor dos atletas que estavam treinando, então era insuportável. E de lá surgiram nomes como o George Aferman, o Hugo Labra, Chuck Corris e o próprio David Draper, que foi Mr. América e Mr. Universo. Lugares como esse, né, que eram frequentados por esses caras que construíram ótimos físicos. Você não acha que esses lugares ainda se faz necessário? A gente vê muitas academias hoje que viraram verdadeiros playgrounds, né? Com todo tipo de conteúdo sendo produzido ali. E esses caras que iam para a caverna treinar naquela mentalidade, vocês acreditam que deveria voltar esse tipo de atmosfera para que realmente se construísse essa falta que está havendo hoje no fisiculturismo? O que você acha, Gerson? Eu concordo ainda, eu vejo essa academia nova, ainda eu vou nas academias aí, dou aula nas academias novas, né? E a gente vê aí essa molecada somente com o celular na mão e ocupando o aparelho lá que você quer usar, você não tem nem como trabalhar direito, né? Então eu sinto saudade de ver um ferro batendo no outro, que hoje é tudo emborrachado, naquele som batendo, aquela moçada treinando. Quando eu comecei, ainda eu era peão, quando eu comecei a treinar, eu lembro que eu chegava na academia, cara, e naquela época só existia a ração que a gente fazia lá, de germe de trigo, misturado com levedura de cerveja. E você olhava na academia, era todo mundo treinando, até sem camisa, o pessoal treinava naquela época, né? E era aquela gasta, até estimulava a gente a fazer, né? E eu era peão, eu entrava naquela vibe dos caras, e até eu aumentava o peso onde eu não podia aumentar, o peso corporal, né? De ver aquele povo treinando. Até hoje eu falo pra molecada, eu nunca vi na época dos anos 80 tanto cara forte na academia, hoje o que eu vejo aqui são poucas as pessoas. Eu falo assim, forte em físico e em garra, sabe? Porque você vê essa molecada aqui, cara, somente ali esperando, fica 5 minutos no celular, vai lá, faz uma série. Então esse ambiente, sim, começa a ficar constrangedor para nós que somos antigos e que gostamos de treinar. Eu lembro quando eu fui treinar com o Valdemar, eu treinava aqui em Mirassol, e eu falo até num podcast que nós teve lá no Juninho, eu até comentei, eu fui campeão somente com pesos livres, supino, não tinha máquina, não tinha nada. Eu fui conhecer máquina quando eu fui com o Valdemar lá na Ironworks, que eu fui conhecer algumas máquinas, flexora sentada, essas coisas, entendeu? Que eu fui até ter um vídeo nosso que ele falando, que a hora que ele vai me ajudar, eu vou fazer força, eu não sabia fazer força naquela máquina. Ele fala, porra, cara, você não vai? Eu falei assim, mas eu não consigo, porque eu não tinha aquela máquina para me treinar, assim, entendeu? Então era coisas diferentes. Então eu fui criado dentro dessas máquinas. E eu fui até a um certo limite dentro do Mr. Universo, sendo vice-campeão, treinando com pesos livres, sem nenhuma máquina assim, mirabolante para me auxiliar. E cheguei na onde eu cheguei com a ajuda do Valdemar, depois que eu estava te falando para você, que do primeiro o primeiro que eu fui Mr. Universo, eu liguei para ele e a gente começou a treinar junto. Foi depois, no ano seguinte, a gente explodiu. Mas foi só com pesos livres, né? E essa coisa, essa interação de estar treinando, tu vendo todo mundo treinar com garra, que faz a diferença hoje, né, cara?
e ver aquela moçada. E hoje você vê aquela moçada só na frente do espelho, tem uns lá que nem tem nada, fica murchando a barriga, tirando foto, moço, e não tem concentração, não tem foco, né? Mesmo que você não vai ser um atleta, mesmo aquelas pessoas que não eram atleta na época, tinham foco, tinham uma determinação que hoje não tem. Hoje é só aí que você falou, só para tirar fotinho e mostrar na internet, né? Eu sempre associo o treino como um mergulho em uma piscina. Tu mergulha aqui e só sai do outro lado. Se durante esse percurso você parar para observar o que está acontecendo ao lado, você não chega ao final do seu objetivo e de mergulhar durante o intervalo lá de 50 metros, não é? Mas, pois bem, eu tive a felicidade, como vocês sabem, de ficar 10 anos na Inglaterra treinando na academia mais hardcore da época, que foi a Temple Gym. Uma academia pequena, teto baixo, mal cheirosa, mas todo mundo que ia ali, uma comunidade muito pequena, ia ali para treinar. E ninguém, absolutamente ninguém, conversava durante o treino sobre coisas completamente desnecessárias. Ao final do treino, nós nos reunimos em torno de uma mesinha retangular e ali nós trocávamos ideias sobre treino, ciclo, dieta, sobre o sexo oposto. Então nós tínhamos nossas conversas e ali poucas vezes pude conversar com o Dorian Yates. Na época em que ele competia, ele era altamente introspectivo e falava muito pouco e com muito poucas pessoas, mas eu conheci figuras notórias como Paul Morrison. Eu conheci ali em torno daquela mesa vários outros atletas e treinadores ao longo de uma década. Então nós usávamos o tempo para conversar e trocar informações. E boa parte do conteúdo do livro Musculação Anabolismo Total foi obtida sentado naquela mesa, conversando assuntos pertinentes com aquelas pessoas. Pois bem, ultrapassamos o milênio, entramos numa época muito recente, na qual, pelo menos, começaram a aparecer diversas academias e até redes de academias destinadas ao bodybuilding. Nisto não temos absolutamente nada o que reclamar, porque até então as grandes academias, ou seja, as pequenas academias do fisiculturismo, da modelagem, elas foram desaparecendo com o passar do tempo e com o surgimento das academias de rede, que tiveram como objetivo principal para o seu sucesso justamente expulsar os bodybuilders de dentro da academia com uma forma de enaltecer e transformar o seu negócio em algo lucrativo, porque descobriram que a presença do bodybuilder, as próprias pessoas que criaram esses ginásios, passava a ser mal visto. Pois bem, em função das redes sociais, dos trabalhos dos influencers, que são vários, principalmente os nossos influencers brasileiros, que fez com que, e o trabalho da Muscle Contest, que fez com que houvesse o retorno a este interesse, só que desta vez em massa, com a ajuda das redes sociais. Aí surgiram, então, os centros de treinamento, tal dos CTs, e academias muito bem montadas, com equipamentos fora de série, com pessoas que têm a condição material agora de treinar, porque tem bastante peso livre, tem equipamentos sensacionais que nós não tínhamos na época, porém, uma falta muito grande de concentração naquilo que se faz. Quando você perde a concentração, você perde a catarse do treino. E nós dependemos dessa catarse para que haja correta conexão entre a sua mente e o seu músculo. Se é que existe alguma divisão química, biológica ou física desses elementos. Porque tudo é uma transmigração de energia. Você perde esse fluxo. Você perde a intensidade do treino.
cada vez em que você para conversar, tirar uma foto ou ajeitar a bosta do seu tripé. Você perde a concentração no treino. Somado à completa falta de percepção sensorial para verificar mecanicamente, cinesiologicamente, fisiologicamente e psicologicamente se aquele movimento da moda realmente seria efetivo ou positivo para você ou não. Mas não. Vê e copia o tempo inteiro. Nós treinávamos e casávamos com o mesmo exercício durante o ano inteiro. Nada de novo, de extraordinário era implementado no treino só se absolutamente necessário. E nós fazíamos o mesmo treino, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E foi assim que esse rapaz aqui ganhou 16 quilogramas de massa muscular em um ano. Porque foi isso que aconteceu. Fazendo sempre a mesma rotina, cada vez com mais intensidade, cada vez com mais carga, cada vez com menor intervalo de repouso entre uma série e outra. E cada vez mais controle e mais aceleração na fase positiva e controlando a negativa. Fazendo exatamente a mesma série, resumidamente. Só que cada vez com mais intensidade, sem invenções bobas.